7 lições estoicas para vencer a ansiedade e reconquistar o domínio emocional e a paz interior. A ansiedade é o ruído invisível que consome a energia de quem tenta controlar o incontrolável. Ela nasce do excesso de pensamento, da necessidade de prever o futuro e da resistência em aceitar o presente como ele é. A mente ansiosa vive em estado de defesa, sempre antecipando um problema que talvez nunca aconteça. E é exatamente isso que a destrói. A busca por segurança total se transforma em aprisionamento emocional. Enquanto o corpo está parado, a mente corre. Enquanto o tempo avança, o pensamento insiste em voltar ao passado ou fugir para o amanhã. E nesse vai e vem incessante, a consciência se perde, o coração se acelera e a alma se desconecta do agora. A ansiedade é, portanto, o resultado de uma mente que esqueceu onde habita a vida, menos no instante presente. Os antigos estoicos entendiam isso com uma clareza que poucos têm hoje. Eles sabiam que o sofrimento não vem dos fatos, mas da interpretação que criamos sobre eles. O que causa dor não é o que acontece, é o que pensamos sobre o que acontece. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é por isso que o primeiro passo para dominar a ansiedade é reconquistar o domínio sobre a mente que cria as próprias tempestades. O que você vai ouvir agora não é teoria, é prática viva. São 7 lições extraídas da filosofia estoica e das leis universais que regem o equilíbrio da mente humana. Lições que te conduzem da confusão à clareza, do medo ao domínio, da tensão à serenidade. Cada uma delas é uma chave que, quando compreendida e aplicada, dissolve um tipo específico de ansiedade. Neste caminho, você vai perceber que controlar a ansiedade não significa eliminar emoções, mas aprender a sentir sem se perder nelas. Significa substituir o impulso de reagir pela sabedoria de observar. Significa aceitar a realidade, não como ela deveria ser, mas como ela é. E descobrir que há poder naquilo que não depende de você. A paz interior não é a ausência de desafios, é a habilidade de permanecer inteiro, mesmo quando o mundo se desordena. A mente só encontra calma quando cessa a guerra contra o inevitável. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Como silenciar o ruído interno, reconectar-se ao presente e dominar o emocional com a força tranquila de quem vive em estado de consciência. A ansiedade nasce do mesmo lugar onde a mente humana busca segurança. É o impulso de querer garantir que tudo sairá conforme o planejado. O medo de que algo fuja do controle e nos coloque diante da dor ou da incerteza. O problema é que quanto mais tentamos controlar o que não depende de nós, mais perdemos o domínio sobre aquilo que realmente podemos conduzir, menos a nós mesmos. Esse é o paradoxo central da mente ansiosa. Quanto mais força ela aplica para segurar a vida, mais ela se desorganiza por dentro. Epicteto dizia que há 2 ordens de coisas: as que estão sob o nosso poder e as que não estão. A ansiedade é o resultado de confundir essas 2 esferas. O que está em nossas mãos é a ação, a atitude, a resposta. O que não está é o resultado, o comportamento dos outros, o curso do destino. O ansioso vive tentando controlar o segundo grupo e, por isso, nunca encontra descanso. Ele acredita que se pensar o suficiente, planejar o suficiente e se preocupar o suficiente, poderá evitar o que teme. Mas o que ele realmente faz é reforçar o próprio medo, alimentando o ciclo que o aprisiona. Quando você tenta controlar o incontrolável, entra em guerra com a realidade. E toda guerra contra o que é termina em exaustão. O corpo reage como se estivesse sob ataque. O coração acelera. A respiração encurta. O pensamento
se torna um labirinto sem saída. A mente passa a confundir vigilância com sabedoria, e o silêncio interior se torna inalcançável. Nesse estado, a vida deixa de ser vivida menos ela. É apenas analisada, calculada, temida. Os estoicos ensinavam que o caminho para a serenidade começa com uma escolha simples: aceitar o que não depende de você. Aceitar não é desistir, é libertar-se do peso inútil da resistência. É entender que o universo tem sua própria ordem e que o papel do ser humano é alinhar-se a ela, não tentar dominá-la. Quando você para de lutar contra o inevitável, toda a energia antes usada para controlar o incontrolável se transforma em clareza. Essa clareza é o primeiro passo para reconquistar o domínio emocional, porque a ansiedade não é vencida com força, é dissolvida com compreensão. Quando você observa a realidade sem desejar que ela seja diferente, o medo perde a função. A mente, antes turbulenta, se acalma naturalmente, como um lago que volta à quietude depois da tempestade. O domínio emocional começa aqui, menos na coragem de soltar o que não te pertence. A vida flui quando você permite que ela aconteça. A serenidade não é um prêmio reservado aos sábios, é o estado natural de quem finalmente entende que o controle é uma ilusão e que o verdadeiro poder está na entrega consciente. A mente é uma narradora incansável. Mesmo em silêncio, ela fala, questiona, compara, teme, cria histórias que raramente correspondem à realidade. É essa voz constante, que insiste em antecipar o pior, que alimenta a ansiedade. Ela repete frases invisíveis. E se der errado? E se eu não for suficiente? E se isso nunca mudar? Cada uma dessas perguntas é uma semente de inquietação. E quando você acredita nelas sem questionar, transforma o pensamento em verdade e a dúvida em sintoma físico. O domínio emocional começa quando você percebe que nem toda voz que soa dentro de você merece ser ouvida. Os estoicos chamavam isso de hegemonikon, o centro racional da alma. A capacidade de discernir entre o que é útil e o que é ruído. Quando você permite que a mente fale sem supervisão, ela se torna o seu tirano. Mas quando você assume o comando do diálogo interno, ela se transforma em serva da consciência. O primeiro passo é observar o que você pensa, sem julgamento. Apenas observar. Perceba as frases automáticas que surgem quando algo te preocupa. Veja como a mente tenta resolver o futuro com raciocínios baseados em medo. Nesse momento, em vez de resistir, questione. Pergunte a si mesmo: o que estou pensando é fato ou apenas imaginação? Essa simples pergunta é um portal de lucidez. Ela interrompe o ciclo automático da preocupação e devolve à mente o senso de proporção. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. A mente ansiosa vive em estado de alerta, sempre projetando tragédias que raramente se concretizam. Ao observar o diálogo interno, você começa a perceber que 90% das suas angústias são construções mentais. O perigo não está no mundo, mas no significado que você dá a ele. E quando o significado muda, a emoção se dissolve. Dominar o diálogo interno não é calar a mente, é educá-la, é substituir o hábito de reagir pelo hábito de compreender. É falar consigo mesmo com clareza e firmeza, como um mentor que conduz um aprendiz. Quando a mente disser, não vai dar certo, você responde com razão, ainda não tentei o suficiente. Quando ela gritar, esse algo der errado, você responde com calma, então aprenderei. A voz ansiosa é derrotada pela lógica tranquila da presença. Com o tempo, esse processo cria uma nova relação entre você e seus pensamentos. Eles deixam de ser um inimigo a ser vencido e passam a ser ferramentas de crescimento. Você aprende a usar o pensamento como um espelho,
não como um juiz. O medo, quando observado sem pânico, se transforma em sabedoria. A mente, antes turbulenta, torna-se aliada. Quando você domina o diálogo interno, a ansiedade perde a base que a sustenta. Porque o medo precisa de narrativa para existir. Se você muda a história que conta a si mesmo, muda também o estado emocional que essa história provoca. E é nesse ponto que nasce a verdadeira liberdade. Não quando a mente se cala, mas quando você deixa de acreditar em tudo o que ela diz. A maioria das pessoas acredita que dominar o emocional significa eliminar as emoções. Mas isso é uma ilusão. As emoções não são inimigas, são mensageiras. Elas surgem para apontar onde há desequilíbrio, apego ou resistência. A ansiedade, por exemplo, é o reflexo de uma mente que perdeu o eixo entre o que sente e o que pode fazer. Quando reprimimos a emoção, ela se acumula. Quando nos rendemos a ela, nos afogamos. Mas quando observamos, compreendemos o que ela está tentando dizer e a transformamos em movimento consciente. Os estoicos nunca pregaram a indiferença. Eles ensinavam a disciplina emocional, que é a capacidade de sentir sem ser arrastado pelo sentimento. Marco Aurélio dizia que o fogo prova o ouro. Da mesma forma, as emoções provam a firmeza da alma. Cada emoção intensa é uma oportunidade de treino. O medo ensina prudência. A raiva mostra limites. A tristeza aprofunda a empatia. E a ansiedade, quando vista com lucidez, revela a necessidade de reconexão com o presente. Transformar emoção em direção é o ato de converter energia bruta em clareza. Quando a ansiedade surge, o instinto é fugir dela, tentar abafar o desconforto com distrações. Mas o estoico faz o oposto. Ele respira e olha de frente. Ele pergunta a si mesmo: o que essa sensação está tentando me mostrar? Essa simples atitude muda a relação com o medo. O que antes parecia um inimigo se torna um mestre. A emoção é energia. E toda energia precisa de canal. Quando você canaliza a emoção para a ação correta, o corpo se acalma. Se sente medo, use-o como impulso para preparar-se melhor. Se sente raiva, use-a como força para estabelecer limites com sabedoria. Se sente ansiedade, use-a como lembrete para retornar ao presente. Esse redirecionamento é a essência da transformação estoica. A emoção perde o poder destrutivo e ganha propósito. As leis universais explicam que a energia nunca é perdida, apenas transformada. Isso significa que nenhuma emoção precisa ser negada. Ela apenas precisa encontrar o caminho certo. A ansiedade é energia mal direcionada, e o antídoto é ação consciente. Quando você age de acordo com o que pode controlar, o corpo entende que está seguro. A respiração desacelera, o coração se estabiliza e a mente retorna ao agora. O domínio emocional, portanto, não é uma questão de suprimir, mas de canalizar. Cada vez que você escolhe transformar a emoção em direção, enfraquece o ciclo da ansiedade. Porque a mente ansiosa só existe enquanto você se perde na reação. No momento em que age com propósito, ela se reorganiza. A energia que antes criava medo agora se torna força. E o que era confusão se transforma em foco. A paz interior não é a ausência de emoção. É a harmonia entre o sentir e o agir. O estoico não busca uma vida sem turbulências. Busca estabilidade mesmo dentro delas. Ele entende que as ondas continuarão existindo, mas escolhe ser o oceano, não a espuma. Quando a emoção se torna direção, o caos se transforma em clareza. E é nesse instante que a ansiedade deixa de dominar e passa a servir. Nada gera mais ansiedade do que a luta contra o inevitável. A mente humana tenta prever, corrigir e moldar tudo o que está por vir, como se pudesse negociar com o tempo. Mas a vida
não é uma equação a ser resolvida. É um fluxo a ser compreendido. A quarta lição, estoica, ensina o poder de amor fati, menos amar o destino. Essa não é uma aceitação resignada, e sim uma reconciliação com o movimento natural da existência. Amar o destino é confiar que cada acontecimento, por mais desconfortável que pareça, carrega um propósito oculto de evolução. A mente ansiosa vive presa no medo do que pode acontecer. Ela se apega ao controle e tenta transformar o futuro em uma extensão do passado. Esse apego cria tensão, e a tensão se transforma em sofrimento. Os estoicos, porém, observavam o mundo como um rio. Eles sabiam que não é possível segurar a água nas mãos, mas é possível aprender a nadar. Resistir ao fluxo apenas aumenta o cansaço. A serenidade nasce quando você se move com o rio, não contra ele. Aceitar o que acontece não é ser passivo. É agir a partir de um ponto mais elevado de consciência. É reconhecer que há forças maiores conduzindo o que ainda não compreendemos. É deixar de exigir que a vida siga o nosso roteiro e passar a colaborar com o roteiro da vida. Quando você solta a necessidade de que tudo ocorra conforme o planejado, algo extraordinário acontece. O medo se transforma em confiança. A ansiedade se alimenta da expectativa. A confiança floresce na entrega. A lei do ritmo, uma das leis universais, ensina que tudo na natureza tem ciclos, altos e baixos, expansão e retração. A mente que entende esse princípio não entra em desespero quando as coisas mudam, porque sabe que nada é permanente. O estoico vive em harmonia com esse ritmo. Ele sabe que a dor é parte do mesmo fluxo que carrega a alegria, que as perdas também conduzem ao ganho, que o caos antecede a clareza. Amar o destino é dizer sim à vida exatamente como ela é. É compreender que o que parece um obstáculo é, na verdade, o próprio caminho. Marco Aurélio escreveu que o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Quando você entende isso, nada mais é capaz de te paralisar. A ansiedade, que antes era resistência ao desconhecido, se transforma em serenidade diante do mistério. Praticar o amor fati é um exercício diário. É lembrar-se, diante de qualquer imprevisto, de que tudo que chega tem uma razão e tudo o que vai cumpre seu papel. É confiar que o universo é mais inteligente que o medo. Quando essa confiança se torna natural, a vida deixa de ser uma sequência de ameaças e passa a ser uma oportunidade constante de expansão. A verdadeira paz interior não vem quando tudo está sob controle, mas quando você deixa de precisar controlar. É nesse instante que a mente se aquieta, o corpo se solta e a consciência se abre para a presença. Amar o destino é a arte de cooperar com a vida. E quem coopera com a vida não sofre com a ansiedade do futuro, porque sabe que o futuro, na verdade, é apenas o presente, esperando para ser aceito. A ansiedade cresce no espaço onde a mente perde estrutura. Quando não há direção, o pensamento se espalha em 1000 possibilidades e o corpo segue o ritmo do caos. A quinta lição estoica ensina que a disciplina não é uma prisão, é uma forma de libertação. A mente indisciplinada se torna refém das emoções, das distrações e das vontades passageiras. Já a mente disciplinada encontra na ordem seu refúgio. A disciplina não tira a liberdade, ela cria, porque direciona a energia vital para o que realmente importa. Sêneca dizia que a vida é longa o bastante para quem sabe usá-la. O problema é que a maioria desperdiça o tempo com que não tem valor, reagindo em vez de escolhendo. A falta de disciplina gera dispersão, e a dispersão gera ansiedade. Quando você vive sem um propósito claro, qualquer estímulo externo te arrasta.
A rotina passa a ser definida por impulsos, e aos poucos, a mente perde a noção de controle interno. É por isso que o homem moderno vive exausto. Mesmo quando não faz nada, ele não está cansado do trabalho. Está cansado da falta de direção. A disciplina, para os estoicos, é um ato de amor próprio. É decidir conscientemente o que merece sua atenção e o que deve ser ignorado. É proteger o tempo, tratar o silêncio como recurso e transformar a repetição em poder. Quando você estabelece rituais diários, menos acordar com propósito, planejar o dia, refletir antes de dormir, a mente aprende que há uma ordem. E onde há ordem, não há espaço para o pânico. A disciplina não é rigidez, é harmonia entre vontade e ação. É agir mesmo quando a mente tenta adiar. É manter o foco quando o mundo te chama para o excesso. Cada ato disciplinado é uma declaração de domínio interno. A mente ansiosa precisa de limites, da mesma forma que uma criança precisa de estrutura. Quando você treina a si mesmo para cumprir o que decide, o cérebro entende que pode confiar em você. E a confiança é o antídoto natural da ansiedade. A disciplina também é espiritual. É a escolha consciente de Alan Hirsch ao fluxo universal, respeitando o tempo e o espaço das coisas. As leis universais ensinam que o equilíbrio se manifesta na constância. Não existe transformação sem repetição. Cada ação coerente fortalece o campo mental e cria uma vibração de estabilidade. É por isso que os resultados mais profundos não vêm do esforço intenso, mas da prática silenciosa e consistente. Ao adotar uma rotina estoica, você descobre que a liberdade não está em fazer tudo o que quer, mas em não ser dominado por nada. É o equilíbrio entre prazer e propósito, descanso e produtividade, pensamento e ação. A mente disciplinada é uma mente tranquila, porque sabe que está no comando. E quando você está no comando, o medo do imprevisto desaparece, pois não há mais necessidade de controle. A confiança. Disciplina é liberdade, porque liberta do caos interno. Ela transforma a ansiedade em movimento ordenado e o excesso de estímulo em clareza. Aquele que domina sua rotina, domina sua mente. E quem domina a mente, encontra a serenidade. A paz interior começa quando a vontade deixa de ser refém do humor e passa a obedecer à consciência. Esse é o verdadeiro poder do domínio emocional. Transformar a rotina em ritual e a ação em presença. A ansiedade surge quando a mente tenta viver fora do ritmo natural da vida. Ela quer acelerar, o que precisa amadurecer, e resistir ao que precisa mudar. O resultado é um estado constante de tensão entre o que é e o que se deseja. A sexta lição estoica ensina que há um compasso invisível em tudo e que a serenidade nasce quando você aprende a se mover de acordo com esse ritmo. A lei do ritmo, uma das leis universais mais antigas, revela que tudo no universo se manifesta em ciclos. Há o dia e a noite, o movimento e o repouso, a expansão e a retração. Nada permanece fixo. E ainda assim, tudo segue em perfeita ordem. A mente ansiosa sofre, porque tenta permanecer no auge o tempo todo. Ela quer sentir-se produtiva, motivada e forte sempre, esquecendo que até o mar precisa recuar para avançar novamente. Quando você entende que a vida respira em ondas, o medo da instabilidade desaparece. Os estoicos observavam esse princípio em sua prática diária. Eles aceitavam que haveria dias de clareza e dias de sombra, momentos de força e momentos de silêncio. Essa aceitação não era conformismo, era sabedoria, porque aquele que luta contra o ritmo da vida se esgota. Já aquele que flui com ele encontra equilíbrio. Quando você honra seus ciclos internos, respeita o corpo, o descanso, o tempo da reflexão, a ansiedade se dissolve naturalmente. O corpo relaxa, a mente desacelera e a energia se renova. Fluir não significa desistir, significa
Agir com consciência do tempo certo. Há um momento de semear e um momento de colher. Há um tempo de agir e outro de esperar. O estoico age no momento da ação e descansa no momento da pausa. Ele compreende que o esforço constante sem pausa gera desequilíbrio. E o desequilíbrio é o solo fértil da ansiedade. Quando você tenta acelerar o fluxo natural, cria resistência. E onde há resistência, há frustração. A vida não pede pressa, pede presença. A mente que vive tentando alcançar o próximo passo se esquece de viver o passo atual. E é no agora que o ritmo da vida pode ser sentido. Observe sua respiração, o movimento do corpo, a cadência do dia. Tudo pulsa em um compasso perfeito. O segredo está em se alinhar a esse pulso e não em tentar impor um ritmo artificial. O universo tem seu próprio tempo. E quando você aprende a confiar nele, descobre que o fluxo sempre te conduz ao que é necessário. Fluir com o ritmo da vida também é um ato de fé. É confiar que até os intervalos têm propósito. É compreender que o silêncio prepara o som e o vazio prepara um novo. A ansiedade não sobrevive quando há confiança. Porque confiar é entregar o controle à sabedoria natural das coisas. Quando você aceita o ritmo, o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. A harmonia entre o fazer e o ser é o ponto onde a paz nasce. E é por isso que os sábios permanecem calmos, mesmo diante das mudanças. Eles sabem que tudo tem uma razão dentro do ritmo maior. A ansiedade tenta correr. A sabedoria caminha com um compasso da existência. Quando você aprende a fluir, percebe que nada está atrasado. A vida sempre está no tempo certo. A mente ansiosa busca respostas em todos os lugares, menos no silêncio. Ela corre atrás de explicações, preenche o tempo com distrações e tenta compensar a incerteza com excesso de pensamento. Mas quanto mais fala consigo mesma, mais se perde. A sétima lição estoica ensina que o verdadeiro domínio emocional nasce no silêncio interior, o espaço onde o ruído mental se dissolve e a consciência volta a ouvir o essencial. Os estoicos praticavam o silêncio como quem afia uma espada. Eles sabiam que o pensamento constante embota a clareza. O silêncio não é ausência de som, é presença pura. É o instante em que a mente deixa de comentar a realidade e simplesmente a contempla. É nesse estado que as emoções se reorganizam e o corpo reencontra o seu ritmo natural. O silêncio é o solo onde a serenidade floresce. A mente moderna tem medo do silêncio, porque ele revela o que está escondido. Quando tudo se cala, você é obrigado a escutar a si mesmo. E é nesse confronto que muitos percebem a origem da própria ansiedade. O medo de não estar no controle. O medo de não ser suficiente. O medo de parar e descobrir o vazio. Mas o vazio não é inimigo. É portal. O silêncio é a porta que separa o ego inquieto da consciência desperta. Sêneca dizia que quem não consegue estar só não está em boa companhia, nem mesmo quando cercado de pessoas. A solidão consciente é o laboratório da alma. É no recolhimento que você aprende a observar o fluxo dos pensamentos, sem se identificar com eles. Cada vez que você observa sem reagir, o pensamento perde força. E o que antes era confusão se transforma em clareza. O silêncio, portanto, não é passividade, é poder em repouso. A ansiedade é barulho interno, é o ruído de uma mente que quer resolver tudo agora. O silêncio é a pausa que reequilibra esse ritmo. Quando você se entrega a ele, algo profundo acontece. A respiração se aprofunda, o corpo relaxa e o presente se torna tangível. O tempo perde a pressa e a consciência recupera a dimensão do agora. Nesse estado, não há espaço para o medo, porque o medo vive do futuro
e o silêncio vive do presente. Os estoicos viam no silêncio uma forma de conexão com a ordem universal. Quando a mente se cala, o universo fala. Essa comunicação não vem por palavras, mas por intuição. Uma sensação de alinhamento que te faz saber o que precisa ser feito, sem precisar pensar tanto. É a sabedoria que surge quando a razão e a alma entram em harmonia. Praticar o silêncio interno é uma das disciplinas mais transformadoras que existem. Bastam alguns minutos por dia para realinhar todo o sistema emocional. Sentar, respirar e observar, sem interferir, é o treino da serenidade. No começo, a mente vai resistir, vai tentar preencher o espaço, mas se você insistir, o ruído vai diminuir, e o que restar será a pureza do presente. O domínio emocional não está em controlar os pensamentos, mas em escolher quais merecem continuidade. E essa escolha só pode nascer de um lugar silencioso. A ansiedade desaparece quando o silêncio se torna mais forte que o pensamento. O silêncio é o templo onde o espírito repousa e a mente se reorganiza. Quando você aprende a habitar esse espaço, o mundo externo pode continuar barulhento, mas nada dentro de você se abala. Chegar até aqui não é apenas acumular conhecimento, é atravessar uma transformação silenciosa. Cada uma das 7 lições estoicas é uma ponte que conduz da desordem à harmonia, da agitação mental à presença consciente. A ansiedade começa a perder o domínio quando você compreende que ela não é um inimigo a ser derrotado, mas um sinal de desalinhamento interno. A serenidade não é uma conquista súbita, é o resultado natural da mente que se reconcilia com o ritmo da vida. O primeiro passo foi entender que o controle é uma ilusão. Nada pode ser mais libertador do que aceitar que o mundo não está sob seu comando. O segundo foi dominar o diálogo interno, escolhendo quais pensamentos merecem ser nutridos e quais precisam ser deixados partir. O terceiro foi transformar emoção em direção, convertendo medo em ação consciente. Depois veio o amor fati, o ato de confiar na sabedoria da existência. Em seguida, a disciplina, que organiza a energia mental e transforma o caos em foco. Então, o ritmo da vida, que ensina que tudo tem um tempo. E por fim, o silêncio interno, o estado onde a alma repousa e o ego se cala. Essas lições não são degraus isolados, são partes de um mesmo movimento. Cada uma prepara a próxima, e todas convergem em um único ponto: o domínio emocional. Dominar o emocional não é controlar o que se sente, mas viver em harmonia com o que se sente. É perceber que você pode sentir medo sem se entregar a ele. Pode sentir raiva sem agir impulsivamente. Pode sentir tristeza sem perder o eixo. O controle emocional é consciência aplicada a menos. É o poder de escolher a resposta em vez de reagir ao impulso. Os estoicos ensinavam que a mente serena não é aquela que nunca se perturba, mas aquela que rapidamente retorna ao centro. E o retorno é mais rápido quanto maior é o autoconhecimento. A ansiedade, nesse contexto, se torna um termômetro espiritual. Toda vez que ela aparece, é um chamado para voltar à presença. Ela te mostra onde você ainda tenta controlar o incontrolável, onde ainda há resistência ao fluxo, onde a mente ainda acredita que pensar demais é o mesmo que resolver. A serenidade é o estado natural do ser, quando o pensamento e a alma estão alinhados. Quando você vive em coerência com o que pensa, sente e faz, o corpo relaxa e o tempo desacelera. Tudo continua acontecendo ao redor, mas o que muda é a forma como você percebe. O que antes te provocava medo, agora te provoca reflexão. O que antes te gerava pressa, agora te convida à paciência. O que antes te fazia reagir, agora te ensina a observar. Integrar as lições é permitir que elas deixem de ser ideias e se tornem prática. É agir com consciência,
pensar com leveza e viver com propósito. A mente ansiosa precisa de prova constante, mas a alma tranquila precisa apenas de presença. Quando você se mantém presente, o medo do futuro desaparece, porque o futuro é apenas uma projeção de quem ainda não aprendeu a confiar. A serenidade não é ausência de emoção, é domínio do ritmo interno, é caminhar entre as tempestades, com a mesma calma de quem sabe que nenhuma chuva é eterna. Essa compreensão não vem da teoria, mas da prática. Cada vez que você aplica uma das 7 lições na sua rotina, mesmo por um instante, algo dentro de você se realinha. A mente se torna serva, não senhora. O coração se torna bússola, não refém. Quando o conhecimento se transforma em experiência, a ansiedade não encontra mais onde se esconder. Ela se desfaz como neblina ao amanhecer, e o que resta é um silêncio lúcido, o mesmo silêncio onde a paz habita desde o início. O domínio emocional não é apenas um estado mental, é um caminho espiritual disfarçado de prática cotidiana. Controlar a ansiedade, cultivar a disciplina e viver em paz não são apenas hábitos de comportamento, são formas de elevar o nível de consciência. Os estoicos sabiam que o verdadeiro objetivo da filosofia não era criar pessoas frias, mas conduzir o ser humano à harmonia com a ordem do universo. Quando você domina suas emoções, você não apenas acalma a mente, você desperta a alma. Toda emoção é energia em movimento. A raiva, o medo, a culpa e a ansiedade são vibrações desorganizadas que nascem quando a alma perde o alinhamento com o presente. Ao observar essas emoções, sem se identificar com elas, você as transmuta. É assim que o espiritual se manifesta no cotidiano, através da capacidade de permanecer lúcido enquanto o mundo tenta te arrastar. A serenidade não é fraqueza, é força em repouso. É o poder de escolher a calma quando o caos parece inevitável. As leis universais explicam que tudo vibra e que semelhante atrai semelhante. Quando a mente está em conflito, ela emite frequências de medo e dúvida menos e atrai mais situações que espelham esse estado. Quando a mente está em paz, ela se torna um campo magnético de equilíbrio. É por isso que o domínio emocional não serve apenas para aliviar o sofrimento, mas para transformar completamente a realidade. Você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser o criador consciente da sua experiência. Os antigos chamavam isso de ataraxia, menos a tranquilidade imperturbável da alma. Não é indiferença, é clareza. É olhar para o mundo e ver tudo o que antes te afetava com uma nova perspectiva. O ofensor se torna um mestre de paciência. O obstáculo se torna o campo do aprendizado. O atraso se torna o treino da confiança. Quando a mente compreende isso, ela para de lutar e começa a cooperar com a vida. O domínio emocional é o estado onde o espiritual e o racional se encontram. A razão te dá discernimento. O espírito te dá direção. A filosofia te ensina a pensar. E as leis universais te ensinam a vibrar. Quando esses dois caminhos se unem, nasce o equilíbrio, que os sábios chamavam de liberdade interior. Nesse ponto, o ser humano deixa de viver reagindo e passa a viver criando. Ele não foge das emoções, ele as usa como matéria-prima para evoluir. Dominar as emoções é, portanto, um ato sagrado. É a prática mais silenciosa e mais profunda de autoconhecimento. É reconhecer o medo sem se curvar a ele, acolher a dor sem transformar em identidade, agradecer pelo incômodo porque ele revela onde ainda há algo a ser curado. É escolher o amor como frequência base, mesmo quando o mundo parece vibrar em desordem. Essa é a verdadeira alquimia interior. Transformar a energia bruta das emoções em luz de consciência. Quando você vive assim, a ansiedade não desaparece por milagre. Ela perde função, porque o medo não pode habitar onde há entendimento. O domínio emocional
é o resultado natural de quem aprendeu a viver com propósito, presença e aceitação. O corpo continua respirando, o coração continua batendo, o mundo continua mudando, mas dentro de você, tudo permanece sereno. Essa serenidade é o início da verdadeira liberdade espiritual. O que antes era batalha se torna oração. O que antes era busca se torna presença. O que antes era ruído se torna música. Quando a mente se alinha à alma, a vida inteira muda de frequência. E nessa vibração, a paz interior deixa de ser um ideal distante e se torna o próprio estado natural do ser. Dominar a mente é apenas o início. O verdadeiro desafio é viver todos os dias a partir dessa serenidade. A ansiedade é uma forma de esquecimento. O esquecimento de quem você é e do que realmente importa. A serenidade, por outro lado, é o retorno à lembrança. É o estado em que você volta a agir de acordo com a sua essência e não com o medo. Essa é a meta final do domínio emocional. Não apenas encontrar a paz, mas viver a partir dela. Os estoicos não buscavam uma vida perfeita, buscavam uma vida lúcida. Eles entendiam que o sofrimento não se extingue, mas se transforma quando a consciência desperta. E essa consciência se manifesta no modo como você reage às pequenas coisas. É fácil ser calmo em dias tranquilos. O verdadeiro teste é permanecer lúcido quando tudo parece desmoronar. É nesse instante que a filosofia deixa de ser teoria e se torna prática espiritual. O legado da serenidade está em transformar cada ação em escolha consciente. É acordar e não permitir que a mente te leve de volta ao piloto automático. É viver sem pressa, mas com direção. É compreender que o tempo é um aliado, não um inimigo. Que o propósito não é uma meta futura, mas a maneira como você vive o agora. A vida ganha profundidade quando você deixa de correr atrás do controle e começa a cooperar com o fluxo. A serenidade é contagiosa. Quando você está em paz, o ambiente muda. Sua presença acalma, sua voz orienta, sua energia reorganiza o espaço. E é isso que os grandes mestres, filósofos e sábios sempre entenderam. O maior ensinamento não é o que se diz, é o que se emana. A tranquilidade interior tem um magnetismo que nenhum discurso pode produzir. O mundo precisa mais de pessoas em paz do que de pessoas certas. Viver com consciência é escolher a lucidez no lugar da reação. É olhar para cada situação com a pergunta: o que essa experiência quer me ensinar? É compreender que tudo, até mesmo o incômodo, é uma forma de instrução. Quando essa percepção se torna natural, o medo deixa de ser obstáculo e passa a ser bússola. A ansiedade deixa de ser inimiga e passa a ser sinal de que algo precisa ser reorganizado dentro. O legado da serenidade também é o legado da leveza. É aprender a não se levar tão a sério, a rir dos próprios tropeços, a compreender que errar faz parte da natureza humana. O sábio não busca perfeição, busca presença. E é essa presença que cria qualidade de vida. Não se trata de eliminar o caos, mas de aprender a dançar dentro dele com consciência. A serenidade, quando integrada, muda a vibração do ser. A mente se torna mais clara, as decisões mais precisas, as relações mais autênticas. Você passa a agir guiado por valores, não por impulsos. E essa coerência é a verdadeira prosperidade. Não a riqueza material, mas a riqueza de viver sem medo. Viver em paz é a maior forma de sucesso, porque é a única que o tempo não pode tirar. O estoico moderno não vive isolado em templos. Ele vive no mundo, mas não é do mundo. Ele trabalha, sente, sonha, mas faz tudo com um estado de consciência desperta. Ele entende que o universo é um espelho e que cada emoção equilibrada
reflete ordem no todo. O legado da serenidade é esse: ser um ponto de equilíbrio em meio à confusão, uma presença estável em meio ao ruído. No fim, o domínio emocional não é um destino, é um caminho que se percorre em silêncio, com atenção e fé. Um caminho que transforma a ansiedade em sabedoria, o medo em compaixão e a busca em gratidão. E quando essa compreensão se torna parte de quem você é, o mundo exterior deixa de ter poder sobre você, porque quem vive em paz consigo mesmo, vive em paz em qualquer lugar. Chegar até aqui é reconhecer que a ansiedade nunca foi o problema, mas o convite. Ela sempre esteve tentando te mostrar algo. O quanto você havia se afastado de si mesmo, o quanto sua mente havia assumido o comando e esquecido o coração. Cada vez que você se sentia sufocado pelo medo, pelo controle e pela pressa, a vida estava te pedindo para desacelerar, respirar e lembrar quem realmente conduz. E agora, com clareza, você entende. O poder que buscava fora sempre esteve dentro. Os estoicos ensinavam que nada externo pode perturbar aquele que governa o próprio interior. Isso não é uma ideia poética, é uma verdade prática. Quando a mente se torna aliada, a realidade muda. Os mesmos desafios continuam existindo, mas você já não reage. Você responde. A diferença entre o caos e a calma está no espaço entre o estímulo e a escolha. E esse espaço é o território do domínio emocional. O solo onde a consciência desperta floresce. A paz interior não é o destino de quem escapou da vida. É a força de quem aprendeu a viver lá sem se perder. É caminhar em meio à incerteza com serenidade. É agir com presença mesmo quando há medo. É sentir o que vem e permitir que vá. Essa paz não é ausência de movimento. É o equilíbrio entre razão e alma, pensamento e silêncio, ação e aceitação. Você não precisa eliminar a ansiedade. Precisa apenas aprender a escutá-la e transformá-la. Ela é o sinal de que há energia acumulada, esperando para se tornar ação consciente. Quando você para de fugir e começa a observar, o que era tensão se torna expansão. O que era dúvida se torna direção. O que era inquietação se torna poder. A mente disciplinada, a alma confiante e o coração presente formam o tripé da serenidade. Quando esses três se alinham, o tempo deixa de ser ameaça e se torna aliado. Você passa a viver com a certeza de que tudo acontece no ritmo certo, nem antes, nem depois. E com isso, o medo perde sua função. O corpo se relaxa e a vida volta a fluir. O verdadeiro poder não é controlar o mundo, é controlar a si mesmo. E o controle de si não é rigidez, é consciência. É o estado de quem observa, compreende e age, sem se confundir com o que sente. Quando você chega a esse ponto, não há mais nada a temer, porque o que poderia te atingir já não encontra resistência. A paz interior é o mais alto grau de força que o ser humano pode atingir. Ela é a base da sabedoria, a semente da clareza e o solo da verdadeira prosperidade. Quem alcança esse estado se torna uma presença transformadora, não pelo que fala, mas pelo que irradia. Que a partir de agora, cada respiração te lembre desse poder, que cada momento de silêncio te reconecte à calma que sempre existiu em você, e que cada desafio seja apenas mais um convite para praticar o que agora você sabe. A serenidade não se busca, se cultiva, e quando ela floresce, nada no mundo é capaz de abalá-la. A paz interior é o verdadeiro poder, e ele já habita em você.